O Oriente Médio é uma região estratégica por ligar a Ásia, a Europa e a África, além de possuir grandes reservas de petróleo, que enriqueceram monarcas e transformaram áreas desérticas em cidades luxuosas. A região tem 15 países, em sua maioria árabes e muçulmanos, com exceção de Israel, cuja população é judaica. Também destaca que há constantes tensões e conflitos entre israelitas e árabes, principalmente pelo controle do petróleo e de seu fluxo. Características gerais: o Oriente Médio é uma região que liga a Ásia, a Europa e a África. É rica em petróleo, tem clima desértico e grande importância econômica. A maioria da população é árabe e muçulmana, com exceção de Israel, que é judaico. A região enfrenta conflitos e tensões pelo controle do petróleo e por questões religiosas. Aspectos físicos: o Oriente Médio tem relevo formado por planaltos e montanhas, com planícies entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. O clima é desértico e semiárido, com pouca água e grandes variações de temperatura, o que causa escassez hídrica. Petróleo: a região também concentra as maiores reservas de petróleo do mundo, sendo grande exportadora. A OPEP reúne países produtores que influenciam o preço e o comércio do petróleo mundial. Povos beduínos: os beduínos são povos nômades do Oriente Médio que vivem em regiões desérticas e semiáridas. Adaptaram-se ao clima seco e à escassez de água, sobrevivendo principalmente do pastoreio de camelos, cabras e ovelhas. Moram em tendas feitas de pele de camelo ou cabra, que podem ser facilmente montadas e desmontadas. Sua sociedade é hierárquica e patriarcal, chefiada por um chefe. Embora muitos tenham se tornado sedentários, ainda preservam tradições ligadas ao deserto e representam cerca de 10% da população do Oriente Médio. A riqueza do petróleo: desde o fim do século XX, países do Oriente Médio ricos em petróleo, como Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita, começaram a diversificar suas economias, investindo em turismo, comércio e construção civil. Cidades como Dubai e Abu Dhabi se modernizaram, tornando-se centros luxuosos e turísticos. A modernização trouxe influência ocidental, com o uso do inglês e o consumo de marcas internacionais. Porém, há denúncias de exploração de trabalhadores estrangeiros, vindos principalmente de países asiáticos, nas grandes construções da região. Os conflitos no Oriente Médio: o Oriente Médio é marcado por conflitos entre judeus e árabes, principalmente na disputa entre Israel e Palestina. Após o Holocausto, o movimento sionista defendeu a criação de um Estado judeu em Israel, o que levou à divisão da Palestina pela ONU em 1947. A criação de Israel em 1948 gerou guerras com países árabes vizinhos, como Egito, Síria e Jordânia. As vitórias de Israel nessas guerras ampliaram seu território e dificultaram a formação do Estado palestino. A questão palestina: o conflito começou com a criação do Estado de Israel em 1948, sem a formação de um Estado árabe na região, como previa o Plano da ONU de 1947. A criação de Israel fez com que muitos palestinos fossem expulsos e buscassem refúgio em países vizinhos, como Egito, Síria, Jordânia e Líbano. Após isso, os conflitos entre israelenses e árabes se intensificaram, especialmente nas guerras da partilha, dos 6 dias e do Yom Kippur, o que resultou na expansão territorial de Israel e dificultou a criação de um Estado palestino. O difícil processo de paz: as tensões entre árabes e judeus continuaram por muitos anos, dificultando acordos de paz. A presença de assentamentos israelenses na Cisjordânia e grupos palestinos que não reconhecem Israel agravaram o conflito. Tentativas de paz começaram em 1991, Conferência de Madrid, e seguiram nos anos seguintes, mas foram prejudicadas por violência e desconfiança mútua. Em 2011, o presidente palestino Mahmoud Abbas pediu o reconhecimento da Palestina como Estado na ONU, e em 2012 ela foi aceita como Estado observador. Desde então, a Palestina pode participar de organismos internacionais, e o Brasil reconhece oficialmente a Palestina desde 2010. Os conflitos e o petróleo: além do conflito na Palestina, o petróleo é um fator central nos conflitos do Oriente Médio. A região concentra mais de 30% da produção mundial e grandes reservas em países como Arábia Saudita, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Kuwait.
Essa riqueza atrai interesses externos e é uma das principais causas de disputas e guerras na região desde a Segunda Guerra Mundial. A Primavera Árabe e a Guerra Civil na Síria. A Primavera Árabe começou em 2010, com protestos contra governos autoritários em países árabes. Na Síria, as manifestações iniciadas em 2011 evoluíram para uma guerra civil, com grupos tentando derrubar o governo de Bashar al-Assad. O Estado Islâmico chegou a dominar parte do país, mas perdeu território em 2019. Mesmo assim, os conflitos entre forças do governo, opositores e estrangeiros continuaram nos anos seguintes. A guerra civil na Síria começou em 2011, após protestos contra o governo de Bashar al-Assad, motivados por desemprego, corrupção e falta de liberdade política. A repressão violenta transformou os protestos em conflito armado, que já causou centenas de milhares de mortes e milhões de refugiados. A guerra envolve vários grupos e países, como Rússia e Irã apoiando o governo, e Estados Unidos, Turquia e Arábia Saudita apoiando os rebeldes. A presença de grupos jihadistas, como o Estado Islâmico, tornou o conflito ainda mais complexo e duradouro.